Alergia e intolerância alimentar. Afinal, por que nosso organismo rejeita alguns alimentos? O que fazer nestes casos? Eliminar? Substituir? Fique com a gente que esse é o assunto de hoje. Olá, bom dia. Os sintomas variam. Pode ser espirro, tosse, manchas, bolhas pelo corpo, diarreia. E aí, o que era para ser um ato bom, comer, vira incômodo, dor e sofrimento. Mas o que fazer? Eliminar de vez certos alimentos do cardápio? Substituir? Quem nos orienta hoje é a nutricionista Glaucia Ribner e o alergista Atahualpa Reis. Bom dia para vocês, tudo bem, gente? Bom dia. Doutor Reis pediu para começar o programa esclarecendo a diferença entre alergia e intolerância. Então é com vocês, qual que é a diferença, gente? Pode começar. A alergia alimentar, ela tem todo um desencadeamento do sistema imunológico como uma resposta à ingestão daquele alimento. Já um processo de intolerância, ele não é uma manifestação alérgica. A pessoa ingere aquele alimento, ela vai ter alguns sintomas, algumas queixas relacionadas àquilo, mas não necessariamente um comprometimento do sistema imunológico como resposta àquilo. Por exemplo, uma pessoa que tem alergia a ovo, a gente consegue detectar através dos exames que tem aquela alergia a ovo, dosando as imunoglobulinas, né? E a pessoa que tem, por exemplo, uma intolerância a algum alimento, por exemplo, que a gente não consiga detectar, ela relata que ela ingere aquilo, ela não se sente bem, mas a gente olha pelos exames e não encontra nada, nenhum comprometimento do sistema imunológico. Por exemplo, uma pessoa ingere um vinho e tem uma enxaqueca. Ela não tem uma boa tolerância àquele vinho, mas isso não é uma manifestação alérgica. E como são feitos esses testes para detectar, doutor Reis? Os testes, nós temos principalmente dois testes. Quando se trata de alergia, e um especialista como eu, a gente pode fazer testes cutâneos. Os testes cutâneos são testes que você faz na superfície da pele, eles recebem o nome de prick tests, com cada alimento separado. Se houver uma reação, ela vai ocorrer mais ou menos num prazo de 20 minutos, porque ela é dada por uma imunoglobulina chamada IgE, que é do sistema imunológico, e a reação é chamada imediata, ela ocorre nesse período, até 20 minutos, e nesse local, então, vai ocorrer uma formação de uma anomalia, que é um eritema, que é um edema. Isso significa que o teste é positivo àquele alimento. E nós testamos vários alimentos ao mesmo tempo. Existe um outro que você pede ao laboratório. É um teste em que você determina uma bateria de alimentos e também é dosagem de IgE específica para aquele alimento. Então, o laboratório manda para ovo uma resposta, para leite outra, para trigo outra, e são separados também. Aí você consegue fazer diagnóstico etiológico em separado. E está nascendo um outro exame agora, que já está no Brasil, chamado teste molecular. Esse teste molecular já é uma evolução tecnológica, já se usa biochip e microarray. Você, com uma gota de sangue, coloca numa plaquinha, 110 alimentos são analisados pelas suas moléculas, não é pelo alimento integral, porque o teste é feito pelo alimento integral. E lá esse teste já é pela molécula que provoca a reação alérgica. É um teste espetacular, está entrando no mercado e você analisa 110 alimentos com uma gota de sangue. A medicina tem evoluído muito. Isso é uma evolução tecnológica. É mais fácil detectar essas alergias hoje, então? É muito fácil. É muito mais fácil, É muito fácil, né? é muito fácil. E são exames que não têm resposta assim, negativa. São exames absolutamente confiáveis, o padrão é mundial. A leitura aqui no Brasil, no Japão, na Oceania, na África, lá na Europa, em qualquer lugar, é a mesma leitura. Se eu olhei um exame aqui, o meu colega lá no Japão pode olhar, é o mesmo exame, a mesma tecnologia, é padrão mundial. Então, hoje nós estamos partindo realmente para alta tecnologia no diagnóstico das alergias alimentares. Bom, e detectada a alergia ou intolerância, é hora de fazer o quê? É tirar do cardápio, substituir? O que a gente faz geralmente é fazer a retirada, substituir por algum outro alimento para que não haja nenhuma perda nutricional
e depois, dependendo da alergia, tentar uma reintrodução alimentar para ver qual a tolerância. Paralelo a isso, a gente precisa, se necessário, fazer uma melhora da questão da microbiota intestinal, que está muito relacionada a esse processo alérgico, e, se necessário, também alguma suplementação de vitaminas e minerais para que haja melhora da tolerância imunológica, para que a pessoa passe a conseguir lidar melhor com aquele alimento num próximo processo de introdução e sem manifestação dos sintomas. E com medicamento também se trata alergia, por exemplo, intolerância? Ou não? A alergia, ela não tem tratamento. É só exclusão alimentar mesmo. E tudo depende do nível que você vai encontrar nesses exames, que vai te relatar o nível, porque ele pode ser um nível baixo, um nível médio, um nível alto, um nível altíssimo. Essas alergias alimentares, conforme o nível, é até arriscado você fazer a reintrodução do alimento. Essa reintrodução só pode ser feita mediante centros tecnológicos que estão desenvolvidos para isso. Em Minas Gerais só tem um centro tecnológico que faz isso, que é o Hospital da Criança ali atrás do Parque Municipal. Eles têm uma equipe, eles têm uma estrutura, um serviço capaz de fazer um trabalho para reintroduzir um alimento desse. Tem risco, pode ocorrer reações gravíssimas, mas eles estão preparados para isso. Agora, você fazer isso em consultório, em clínica, conforme o nível da alergia, proibitivo, é eliminar, não pode reintroduzir. É realmente arriscado. Existem as alergias imediatas, que são essas que a pessoa, muitas vezes, ela nem precisa ingerir. Tem pessoas que têm alergia a camarão, por exemplo, só de ficar num ambiente onde se manipula um camarão, ela já tem manifestação. Então, são casos que a gente realmente não tenta. Agora, existem também aquelas alergias tardias. A pessoa ingere, ela pode ter alguma manifestação até 72 horas depois da ingestão. Nem sempre ela associa aquilo ao que ela comeu há 2, 3 dias atrás, ela acha que foi na última refeição, alguma coisa que não caiu bem. Então, são alimentos que a gente vai checando, coisas que às vezes fazem parte da vida dela com muita regularidade e que muitas das vezes o que a gente precisa é ciclar isso mais, ela não ingerir aquilo com tanta frequência, várias vezes ao dia e todos os dias. Porque hoje em dia existe uma questão que é a monotonia alimentar. As pessoas restringiram a alimentação, pouquíssimos alimentos e muitas vezes industrializados, de baixo valor nutritivo, cheios de corantes, de conservantes. Então, isso tudo tem facilitado também manifestação alérgica. Então, muitas das vezes, essas alergias tardias... Então, a nossa alimentação, às vezes, pouco saudável, pode favorecer, né? Pode favorecer esse quadro. Então, isso gera essas manifestações mais tardias, que são bem menos graves do que essa alergia imediata, né, que ele citou. E aí, sim, a gente consegue ter uma melhora dos sintomas, desde que feito dessa forma. Gente, e tem idade, assim, as alergias acometem mais crianças? Como que é isso? Tem uma idade para desenvolver? Estatisticamente falando, a alergia alimentar na criança em torno de 6% da população. Enquanto para adulto cai para 1 a 2%. Quer dizer, ela é muito mais rara no adulto do que na criança. Na criança ela é muito mais comum. Portanto, estatisticamente falando, é isso. As crianças é que sofrem mais com esse problema de alergia alimentar. Intolerância eu não sei. A gente vê também que muito desses quadros de alergia, pelo que eu vejo no consultório, elas são decorrentes, às vezes, do tipo de parto que a criança nasceu e da introdução muito precoce de alimentos. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza é que o aleitamento materno seja feito até o 6º mês de vida, exclusivamente. E hoje em dia, até por uma questão de licença maternidade de 120 dias, muitas famílias elas começam a introdução alimentar antes disso. E o sistema imunológico da criança não está preparado ainda para lidar com essa alimentação fora leite materno. E aí começa, o organismo reage contra aquilo e as manifestações aparecem muito também em decorrência disso. Isso. E sexo tem alguma coisa a ver? Mais em acidência maior em homem e mulher? Não. E isso que ela falou é uma verdade que está aí, é a verdade atual, mas você sabe que toda verdade pode ser contestada, né? E ela já começou a ser contestada. Há 2 ou 3 anos atrás foi provado cientificamente, um estudo muito bem feito na Universidade de Harvard, em que a introdução precoce de alimentos, ao contrário do que foi falado, ela pode induzir tolerância. Isso é muito comum nos Estados Unidos, porque lá amendoim é muito usado como pasta, como nós usamos manteiga. Ao invés de usar manteiga, eles usam pasta de amendoim. Então, aquilo tem muita reação alérgica a amendoim. Amendoim é um dos grandes alimentos indutores de alergia.
E eles descobriram que se você introduzir essa pasta em criança de entre 4 meses e 8 meses, você induz tolerância. Então, tem uma janela, uma época certa. Se você introduzir essa pasta, você induz tolerância para o resto da vida. São coisas assim que vieram chocar com o que ela acabou de falar. E isso está sendo feito agora com leite também. Os trabalhos estão surgindo mostrando que você pode introduzir leite integral precoce, ao contrário do que ela falou, e induzir tolerância imunológica. São coisas que estão surgindo para sacudir o que está aí estabelecido. Vocês estão falando aí do leite, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, sobre a alergia ao leite, que é tão comum e o uso é tão controverso, né, Glaucia? A gente volta daqui a pouquinho, fique por aí. Espirro, tosse, manchas, bolhas pelo corpo, diarreia. Os sintomas variam. Pode ser alergia, intolerância a alguns alimentos. E aí, o que fazer? Eliminar de vez do cardápio? Substituir? Quem nos orienta hoje é a nutricionista Glaucia Hibner e o alergista Atahualpa Reis. Gente, a gente terminou o bloco falando sobre o leite. Vamos falar um pouquinho sobre a intolerância à lactose. Parece que tem também alergia à proteína do leite, né? O leite é um alimento bem controverso aí. Fala com a gente sobre ele. Existe alergia à proteína do leite, que é totalmente diferente do que é uma intolerância à lactose. Tá? A lactose ela é o açúcar natural presente no leite e que muitas pessoas hoje em dia elas têm uma deficiência da lactase, que é a enzima que faz a quebra dessa lactose para favorecer a digestão. Tá? O que a gente vê hoje? Hoje em dia as pessoas têm um consumo muito grande de produtos industrializados, onde os conservantes, eles alteram essa microbiota intestinal. O que é isso? São aquele equilíbrio que a gente tem entre as bactérias boas e ruins que a gente tem no intestino. Então, a pessoa ingere aquilo, ela gera uma certa inflamação da mucosa do intestino, onde eu tenho a produção de lactase, que vai digerir essa lactose. E aí, o que ela faz? Ela começa a usar, muitas vezes ela se faz um diagnóstico próprio também, nem sempre um diagnóstico feito ali no laboratório, né, que foi solicitado o exame. E aí ela começa a usar os produtos sem lactose, tá? Ou com baixo teor de lactose. Quando a pessoa compra um leite sem lactose, na verdade ela não está comprando um leite sem lactose, ela está comprando um leite onde a indústria colocou ali a lactase para fazer digestão daquela lactose. Essa lactose ela é quebrada porque ela é um açúcar disacarídeo em glicose, que é o açúcar, e galactose. Então essa glicose fica mais disponível, tá? A partir do momento que essa glicose fica mais disponível para um diabético, isso é um risco maior de ter um aumento da glicose sanguínea. Para aquela pessoa que quer emagrecer, isso favorece o ganho de peso, porque eu tenho mais açúcar disponível. E eu não resolvo a questão da digestão que vai acontecer no intestino. Eu vou continuar ingerindo aquele leite, vou continuar, a inflamação continua, eu tenho uma melhora parcial dos sintomas por um pouco tempo e depois a pessoa volta no consultório falando, engraçado, eu estou pior, né? Eu tinha dado uma melhorada, eu estou pior. Sem contar que esses leites, eles vêm com conservantes à base de fosfato, que atrapalham principalmente a conversão da vitamina D para a forma ativa, por isso a gente tem hoje também um boom de deficiência de vitamina D na população, essa é uma das causas, né? E isso aí, assim, vai comprometendo a pessoa metabolicamente, como um todo, e não resolve. Então, a indústria se aproveitou dessa intolerância à lactose, que foi gerada aí por maus hábitos alimentares, dentre outras questões. A pessoa pode ter mesmo, às vezes, uma deficiência da produção de lactase, isso acontece, tá? Mas foi muito por hábitos errados que a gente vem tendo da população, se gerou esse problema, e que hoje em dia, muitas das vezes, eu sempre recomendo, vamos tirar o leite, tentar melhorar essa mucosa intestinal, desinflamar, melhorar essa absorção, fazer uma reposição dessa microbiota e aí verificar qual seria a tolerância real ao leite, independente de ser com lactose ou sem. Né? Mas esse boom de produtos sem lactose no mercado, realmente ele não ajuda. Nossa. Né? Agora, a alergia à proteína do leite realmente tem que ser tratada, a gente faz um trabalho conjunto com o alergista. Como que é para tratar essa alergia, então, à proteína do leite, doutor Reis? Quais são as alergias mais comuns aí? 6. Leite e ovo, trigo e soja e as sementes amendoim e castanha. Pode também no adulto ser comum os frutos do mar, mas na criança são esses 6. Então a gente tem que sempre simplificar as coisas. Como esses 6 alimentos provocam mais de 90% das reações alérgicas alimentares, nós temos que preocupar com esses 6.
Porque eu aprendi isso em medicina lá, anos e anos atrás, com o professor Galias, ele me dizia assim, meus alunos, o que é comum em medicina é muito comum, o que é raro é muito raro. Então, a gente, preocupando com o que é comum, nós estamos atendendo aí a 90 e tantos % da população que tem alergia. Então, tem que bater nesses 6. Agora, se sair da rotina, se sair do que é comum, aí você pode fazer uma investigação daqueles 110 alimentos que eu falei, né? Pedir uma plaquinha com 110 alimentos, e aí pesquisar o resto. Mas isso é fora da rotina, a rotina são 6. Agora, a alergia ao leite é paradoxal o que eu vou falar. Quando a pessoa senta na minha frente e fala comigo assim, eu vim aqui porque eu como leite, eu como alimento, eu sinto estômago pesado, eu sinto cólica, eu sinto gases, eu sinto um desconforto danado. Aí eu já penso assim, bom, não é alergia. Porque, por mais paradoxal que seja, a alergia, ela não dá sintomas intestinais. Ela pode dar, no máximo, uma cólica e uma diarreia. Só isso, cólica e diarreia. Mas não dá nada disso que ela me queixou. Tem gases, tem desconforto, que fica com a barriga inchada. Nada disso. Portanto, quando ela fala isso, não é alergia. O que a alergia alimentar dá é em outros locais. Então, quando a criança é novinha, assim, bebê, a alergia alimentar estoura na pele, com uma dermatite chamada dermatite de contato. Essa dermatite de contato, na criança, ela pode dar em qualquer lugar do corpo, mas quando ela vai evoluindo, ela vai dando áreas de predileção. As áreas de predileção são as dobras, dobra do braço, dobra da perna, atrás da orelha. Ela se situa aí, isso chama-se dermatite atópica. É uma inflamação da pele causada por um alimento que a criança comeu, muitas vezes. Outras vezes não é alimento, mas o alimento pode dar isso. Depois que ela cresce um pouquinho, ela para de ter dermatite atópica e vai ter problemas respiratórios. Nós temos as rinites, as asmas e as alergias respiratórias. Isso pode ser provocado por alimento. Uma criança que já está saindo da fase de bebê. Está falando aí depois de 2, de 4 anos, 5 anos, ela muda para o aparelho respiratório. E pode, mais tarde, ela se manifestar em forma de urticária, calombos na pele, vermelhidão na pele, coceira na pele, que não é a dermatite atópica das dobras, são bolhas, calombos, urticárias, coçam muito, são empolação. O povo diz que é empolação, eu estou toda empolada. E isso pode ser causado por um alimento, tá certo? Certo. 6% da população infantil, 1% da população adulta. É isso aí. Gente, e está crescendo o número de alergias aí? Você disse que está virando uma epidemia das alergias. Tem crescido mesmo? Tem. Tem até um livro que chama-se Epidemia das Alergias. Ele foi escrito na Austrália, de uma grande pesquisadora que tem lá. Isso é porque as alergias, até a década de 70, elas atingiam a 10% da população. Da década de 70 para 90, elas dobraram para 20% da população. E hoje as alergias estão situadas em torno de 25% a 30% da população, com tendência a evoluir para 50%. Então isso está se tornando uma epidemia mundial. E o que se deve esse aumento? É o nosso estilo de vida, a nossa alimentação ruim? Deve-se a duas coisas. Acho que... Deve-se as duas coisas. Primeiro, é que as populações estão tendo mais acesso à alimentação. Isso em relação à alergia alimentar. Nós estamos conversando de alergia alimentar. Tinha muita gente que não comia nada, só comia frango, só comia hortaliças, verdura. Agora eles passaram a comer de tudo. Tem mais acesso à população à comida disponível, comida industrializada, comida que não é in natura. Então, essa população que teve acesso, ela começou a ter problemas em relação às alergias, porque as alergias são hereditárias. Enquanto a pessoa não come, não desencadeia, mas se ela passou a comer, vai desencadear. Então, tem que aumentar. E o segundo é esse modo de vida nosso, né? É a chamada vida westernizada. Essa vida nossa hoje é cópia da Europa, é cópia dos Estados Unidos. Cada vez mais nós temos uma cidade que nos dá um conforto danado. Nós andamos de carro, tem aí uma indústria produzindo tudo que a gente quer. A casa nossa tem todo o conforto e cada vez mais conforto. Tudo isso, poluição industrial, poluição do carro, poluição atmosférica, todo o conforto que nós temos em casa está trazendo cada vez mais agressão a gente, daqueles poluentes que estão lá. Este capete aqui, ó, se você for verificar, ele está cheio de poluição, porque tudo que tem de sujeira aqui vai agarrar lá.
E como vai lavar um tapete desse? Como que vai resolver um problema do tapete desse? Passar aqui o aspirador vai resolver? Não, não vai. Aqui vai ficar acumulado uma sujeira incrível. Agora manda uma criança rolar aqui em cima desse tapete para ver o que vai acontecer. Aqui tem poeira, aqui tem fungo, aqui tem ácaros ambientais, aqui pode ter pelo de animal quando o ambiente tem animal. E aqui tem todos os poluentes que podem agredir as pessoas. Então, quanto mais você tem uma casa confortável, mais alergia. Quanto mais você mora lá na natureza, lá no meio interior, lá na fazendinha, lá no campo, menos alergia. Aliás, uma das maneiras de curar a alergia é mandar as pessoas mudar para o ambiente fora da cidade. Pode curar. Só de mudar de ambiente, pode curar a alergia. Só de parar de comer o alimento que te faz mal, pode curar a alergia alimentar. Pronto. Simples assim, Glaucio? Eu tive até o caso bem curioso de uma criança que chegou no consultório e a mãe falava, engraçado, toda vez que ele come mamão, ele dá uma empolada. Erradíssimo. E aí eu falei, mas já fez algum exame para checar se realmente é? Ah, não deu nada. Aí aconteceu de irem no sítio de alguém conhecido e tinha um pé de mamão, a criança comeu o mamão lá, sem agrotóxico, sem nada, e não teve nada. Então, a gente vê que realmente faz um sentido. Muitas das vezes, não é alergia ou alguma intolerância àquele alimento, mas aquilo que vem junto naquele alimento. Né? Esse contato com a poluição, com o agrotóxico, com alguma coisa química ali, mesmo do ambiente, onde aquele alimento está exposto e aquela criança está inserida. Entendo. Gente, e eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, mas depois do intervalo, sobre os riscos das pessoas se autodiagnosticarem, né? Porque tem muito disso, né? Vocês estavam reclamando comigo aqui dos pacientes. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala sobre isso. Eu volto já. Estamos de volta falando hoje sobre alergias e intolerâncias alimentares. Agora chegou a hora da gente alertar as pessoas em casa, gente. Qual que é o risco da gente procurar na internet o diagnóstico do que a gente está tendo? As pessoas têm feito muito isso com vocês? As pessoas têm feito, elas têm, diante dos sintomas que elas têm, elas recorrem à internet, digitam lá aquele sintoma, vê ali o que é mais comum e chegam ao consultório falando, eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. Né? E às vezes chega ao ponto até de elas mesmas solicitarem exames, chegar no laboratório, pedir para fazer, chega no consultório e fala com você assim, eu já até pedi o exame, está normal. Eu falo, mas, né? Então assim, realmente, seja um diagnóstico nutricional, seja um diagnóstico nutricional, e a gente muitas vezes precisa da questão do médico solicitar até certos exames. A pessoa, aí o que ela faz? A gente tem uma cultura, às vezes, também da automedicação. Então, tem casos que ainda vão além, né? A pessoa ainda compra alguma coisa, toma por conta própria, não dá certo, aí ela chega no consultório. Então, esse tipo de prática, ela coloca a saúde da pessoa em risco e não pode acontecer. A pessoa precisa realmente ter uma orientação adequada do profissional que vai acompanhar aquilo ali. Isso acontece, doutor Reis? Medicina tem que ter comprovação científica. Tudo que eu escuto no consultório, eu escuto. Aí eu falo assim, bom, então nós estamos levantando a hipótese que é uma alergia alimentar, não é verdade? Ok, vamos fazer os exames pertinentes ao assunto. Aí nós temos que fazer os exames, esses 3 que eu já falei, não é? E aí se for comprovado cientificamente o que foi relatado, está feito o diagnóstico. E aí você tem que concordar com o paciente. Mas se os exames me mostrarem que aquilo não é verdade, aí a medicina é baseada na comprovação científica. Se não houver comprovação científica, para mim foi conversa. E conversa eu gosto muito, mas em botequim. Não em consultório. Comprovação não, né? Em consultório. Você estava falando com a gente, Cláudia, dos alimentos, dessas possibilidades que a gente tem hoje de substituir, que a indústria coloca muito disponível, por exemplo, sem lactose e tudo. Esses alimentos, eles têm muitos conservantes ou substâncias que podem até gerar intolerância? Qual que é o risco dessas substâncias, esses conservantes nesses alimentos, por exemplo? Então, na verdade, o papel do conservante é evitar que cresça algum fungo ou bactéria naquele alimento que eles estão produzindo, tá? Quanto maior o tempo de validade, a gente costuma dizer, né? Quanto maior a validade daquele alimento, menor a sua vida, porque mais conservante aquilo tem. O que esse conservante faz, a partir do momento que a pessoa ingere esse alimento, é matar as suas bactérias boas que te protegem, que fazem parte da sua microbiota, principalmente intestinal. A partir do momento que eu tenho um desequilíbrio dessa minha microbiota intestinal, que na verdade é essa população de bactérias boas e ruins que precisam ter um equilíbrio,
eu tenho um comprometimento do meu sistema imunológico, porque as minhas bactérias boas, elas me defendem. Então, eu fico mais sujeito a várias infecções, aos processos alérgicos e a outros problemas de saúde também. É importante a gente ler o rótulo ali, nesses casos também, para poder ver, principalmente quem tem intolerância ou alergia a algum alimento, alguma substância. As pessoas sabem ler o rótulo, na verdade? As pessoas não sabem ler o rótulo, elas não têm esse hábito. Agora, é super importante, uma vez detectado e diagnosticado um processo alérgico alimentar, ela precisa sim checar os rótulos para ver se tem aquele alimento ou não presente, ou aquela substância presente ali naquele alimento que ela vai consumir. Isso não só em alimento, às vezes em alimento, em cosmético, alguma coisa que realmente ela vai colocar para dentro do corpo. Porque as pessoas acham que passar na pele não tem problema, e muitas vezes tem, né? A pessoa também pode ter alguma manifestação. Então, realmente, ler o rótulo é importante e eu sempre costumo orientar. Se começou a ficar difícil aquilo que você está lendo, não é um alimento interessante, porque se começa a ter muito conservante, se começa a ter muito corante, se começa a ter muita substância química que você não sabe o que é, já está deixando de ser um alimento, está se tornando um produto industrializado que pode te causar dano. Sim. Gente, os sintomas das alergias, das intolerâncias também, eles podem ser confundidos com outras doenças, doutor Reis? Intolerância? Ou alergia também. Às vezes a pessoa tem alguma reação, até na pele, como o senhor estava dizendo com a gente, pode ser confundido com outras doenças, as alergias? Acho que não. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que a Gláucia falou, porque isso é do ponto de vista nutricional. Ela realmente tem que se preocupar com isso, porque você tem esses erros metabólicos, esses erros de nutrição, em função dos conservantes e dos corantes. Mas do ponto de vista do lado alérgico, do que a minha parte, fala-se muito nessas reações aos corantes que estão nos alimentos, né? Sobretudo os corantes amarelos, os corantes vermelhos, e fala-se muito também sobre os conservantes que a indústria coloca lá para que o alimento não se deteriore. Não há, embora seja um assunto bastante debatido, não há muita comprovação científica em cima disso. Eu, nos meus anos de medicina, que lá vão aí muitos e muitos e muitos, nunca fui capaz de comprovar nenhum caso sequer de reações a esse tipo de assunto que nós estamos tocando. Conservantes lá na comida e aditivos alimentares. Nunca fiz um diagnóstico com comprovação científica. Então, não dou nenhuma importância a isso, passo batido e eu estou preocupado, então, com 6 alimentos que causam problema nas pessoas. E não com conservante, nem com corante. Não estou preocupado com isso. Nunca encontrei um caso comprovado. E esses 6 alimentos que o senhor se preocupa mais, o que o senhor diria para as pessoas, então? O senhor citou esses alimentos para a gente. É tomar cuidado com o consumo deles? Ou só umas pessoas mesmo vão ter problema com esses alimentos? Não, as pessoas não têm que preocupar com isso, porque isso tudo é de uma determinação genética. Se a pessoa não tem uma genética para fazer reações alérgicas, ela pode comer toneladas do alimento que ele jamais vai provocar nada. É preciso ver a genética, se tem a família de pessoas alérgicas, os pais, os avós, se há uma predisposição genética e a pessoa desconfia que o alimento está provocando alguma coisa, justifica procurar um médico que vai pedir os exames, que não vai acreditar na pessoa, vai pedir os exames. E se os exames fecharam o diagnóstico, aí nós temos uma comprovação de alergia alimentar. No adulto é 1% da população só que tem alergia alimentar. A alergia alimentar é raro, gente. É raro, não é comum. As pessoas ficam se diagnosticando achando que né? As intolerâncias são mais comuns do que as alergias. São mais comuns. Aí, doutor Reis citou esses alimentos que favorecem mais as alergias e as intolerâncias. Quais são os alimentos que são mais intolerantes ao organismo humano, que o organismo tolera menos? Então, o que eu tenho visto em relação às intolerâncias, na verdade, é uma sobrecarga que o organismo vem sentindo pela monotonia, como eu já citei. A pessoa, ela fecha ela só come aquelas mesmas frutas, ela só come aqueles alimentos industrializados, ela tem um consumo muito grande de farinhas refinadas ao longo do dia. Por exemplo, hoje em dia tem gente que come pão de manhã, lancha um biscoitinho, ou um salgadinho, ou um bolo, come massa na hora do almoço, na hora do lanche da tarde ela repete o bolo ou o salgadinho de novo, na hora do jantar ela liga para o delivery, pede um sanduíche ou uma pizza e, se precisar, ela come um biscoitinho antes de deitar. Ou seja, ela comeu farinha o dia inteiro. E aqueles alimentos realmente com boa qualidade nutricional, fruta, verdura, legumes, grãos, ela deixou de ingerir. E aí, como que eu vou conseguir ter um bom funcionamento do organismo como um todo, com baixa carga de nutrientes? Não tem jeito. O metabolismo nosso, ele precisa de ferro, de cálcio, de zinco, de vitamina D, de tudo aquilo para poder ter um bom funcionamento.
Você está citando esses alimentos, Glaucia, e a intolerância ao glúten, por exemplo? Às vezes as pessoas até confundem com a doença celíaca. Explica essas diferenças aí pra gente. Intolerância ao glúten já é um termo que não se usa mais. A gente tem a doença celíaca, a gente tem a sensibilidade ao glúten não celíaca e a gente tem pessoas com alergia a trigo, tá? A doença celíaca é uma doença autoimune, onde a pessoa realmente não pode fazer o consumo do glúten, ela tem que ter todo um controle também da contaminação cruzada. Ela não pode ingerir nenhum alimento que foi preparado em ambiente onde tenha tido a presença de glúten, né? Então, nada que tenha sido processado no mesmo maquinário, a questão de utensílio toda tem que ser cuidada, então é todo um cuidado à parte. A sensibilidade ao glúten não celíaco é aquela pessoa que ela tem os sintomas, mas o diagnóstico não fecha. E o que faz o diagnóstico da doença celíaca é a endoscopia, tá? E aí tem aquelas pessoas também que elas têm a alergia ao trigo. Então, intolerância, nesse caso, é um termo que a gente já não usa. As pessoas com sensibilidade ao glúten não celíaca, a recomendação é a mesma, de que elas também tomem o cuidado que o celíaco toma, inclusive com a contaminação cruzada. Porque não é definido ainda, e ainda não se tem certeza, se isso vai se tornar depois uma doença celíaca. A doença celíaca ela tem um caráter genético, nós temos exames genéticos que mostram a presença do gene, mas também o fato de ter o gene não quer dizer que a pessoa vá desenvolver a doença. Mas o protocolo sempre fala que se aparecer uma pessoa com a doença celíaca, é preciso investigar nos outros membros da família, principalmente os irmãos, né, o pai, a mãe. E muitas vezes a gente vê outros membros da família com sintomas que o diagnóstico não fecha. E vemos também casos onde, na hora que se faz esse rastreamento, alguns membros da família que nem sintomas tinham, eles já têm algum problema, que é uma doença celíaca que ainda não tem manifestação de sintoma. Pode acontecer. Gente, a gente começou o programa falando sobre a substituição desses alimentos, a retirada deles do cardápio, né? Os que provocam alergia ou intolerância. E aí precisa substituir... às vezes tem a substituição, né? Mas ela é muito perfeita? Às vezes não precisa suplementar vitaminas ou nutrientes nas pessoas que retiraram esses alimentos? Geralmente, a gente tenta substituir, até diversificar bastante a alimentação. Quando necessário, sim, mas para a suplementação ser feita, a gente precisa realmente fazer o exame e ver se existe alguma carência. Então, suplementar, por exemplo, uma vitamina B12, um ácido fólico, um magnésio, sem ter certeza de que há necessidade, realmente a gente não faz isso, né? Até porque a gente sabe que um excesso também de vitaminas e minerais, ele também causa efeitos colaterais, isso também vai gerar problema. Então, existe uma cultura também das pessoas comprarem complexo vitamínico pronto, tomar por conta própria. Isso não é interessante, porque o complexo vem com vários nutrientes. Se ele tiver o que ela está deficiente, pode até ser que ajude, nem sempre na dose que ela precisa. Agora, se ela não precisar de tudo aquilo que está ali e começar a gerar excesso, ela também vai ter problema, né? Por exemplo, com excesso de vitamina B12, a pessoa pode ter acne. Tá? Um excesso de vitamina D pode dar uma sobrecarga hepática. Um excesso de vitamina A pode dar dor articular. Então, assim, a carência é problema e o excesso também, isso precisa ficar claro. Olha, eu queria falar que a gente pode simplificar muito a vida dos alérgicos. Nós temos falado isso, todo mundo fala, a televisão fala, os jornais falam. A gente precisa não fumar para não ter doença. A gente precisa beber álcool moderadamente para não ter doença. Embora um pouquinho de vinho aí faça bem ao organismo, não é desaconselhado. Sempre o excesso é que é desaconselhado. E é comer comidas naturais, o mais natural possível. Isso faz com que as pessoas se tornem saudáveis, não tenham doença. E eu queria acrescentar uma coisa. Mais saúde você consegue vivendo em contato com a natureza. As pessoas precisam colocar os filhos alérgicos em contato com a natureza, com a terra, com a grama, com o campo e com os animais. Tudo isso é muito bom para induzir na pessoa tolerância e não doença. Colocar dentro de uma cidade poluída, num apartamento com todo o conforto, cheio de coisas que agridem a pessoa, é que gera doença. Põe na natureza, come natural, não beba álcool em excesso e não fume. Não vai ter doença nenhuma. E eu vou quebrar, o meu colesterol vai acabar. Imagina! Que ótimas essas orientações. Acho que deu para ajudar muita gente, né, gente? Obrigada aí pela participação de vocês, pelas orientações hoje, viu? E obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você.